Ela foi a única vereadora eleita para a capital do Espírito Santo e tem como bases a valorização do funcionalismo público e a melhoria dos serviços de saúde. A entrevistada de hoje é Carla Coser, do PT. Eu sou Regina Trindade e esse é o ES Brasil Entrevista. Vereadora Carla Coser, obrigada por estar aqui e participar conosco da entrevista aqui na ES Brasil. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você, Regina. Para a gente é sempre um espaço muito importante, essa interlocução com as mídias sociais, com a imprensa, para que a gente fale um pouco do nosso trabalho, para que as pessoas conheçam o que a gente está fazendo aqui em Vitória. Então, eu te agradeço imensamente esse convite. Vereadora, a senhora não, né? Você, muito jovem, né? Não vou chamar de senhora. Você é a única mulher atualmente na Câmara de Vereadores de Vitória, né? Eu gostaria que falasse um pouco das ações que estão sendo articuladas pelo seu mandato também e sobre essa questão de você ser a única mulher do mandato, né? A gente teve a deputada Camila Valadão, que era vereadora, agora é deputada estadual, que estava sempre com você lá, né, na Câmara, mas agora você como a única mulher. Então, quais são as prerrogativas aí do seu mandato e essa posição sua, né, como única mulher? Olha, é bem desafiador ser a única mulher da Câmara de Vitória. Eu falo isso, é um orgulho estar representando as mulheres, mas é muito solitário. A gente acredita que a política tinha que ser ocupada por, no mínimo, 50% de mulheres, já que nós somos 50% da população. Então, apesar de orgulhosa, eu acho bastante solitário. A participação feminina na política é uma das bandeiras do nosso mandato, para que meninas e mulheres saibam que a política também é um espaço para elas ocuparem. Atualmente, e naturalmente, durante todo o meu mandato, a gente tem 3 bandeiras principais, que foram com as quais eu defendi durante a minha campanha. Uma cidade para mulheres, uma cidade mais humana e uma cidade sustentável. Nesse tripé que é pautado o nosso mandato, numa defesa dos serviços públicos de qualidade, dos servidores públicos e da importância deles para a nossa cidade, de uma política mais humana na área da segurança pública, na área da educação, da assistência social, e pensando nesse recorte de uma cidade para mulheres, porque eu sempre repito isso como um mantra. Se a gente melhorar a vida das mulheres, a gente está melhorando a vida de toda uma cidade. Então, são desafios grandes que a gente tem numa capital como Vitória, uma cidade que tem muito recurso, mas muitas vezes, na nossa avaliação, ele não está sendo empregado nas prioridades que a nossa cidade precisa. E por conta disso, o nosso mandato se pauta nessa fiscalização das ações da Prefeitura Municipal de Vitória e na proposição de indicações e projetos de leis que a gente acha que vai melhorar a vida do nosso cidadão. 2 pontos que a gente pode trazer aqui para a discussão é sobre descaso, né, do centro de ST de Vitória e também do restaurante popular, né, que está desativado. Como que o seu mandato está trazendo essa proposta para discussão, para debate? E de que forma o administrativo, né, o executivo municipal, aliás, está recebendo essas propostas? Olha, Regina, a saúde de Vitória está um caos. A saúde de Vitória está ruim nos pronto-atendimentos de São Pedro e da Enseada do Suá, da Praia do Suá. As unidades básicas de saúde têm faltado remédios básicos. Então, a gente tem reclamado muito disso, desde a parte estrutural até a parte de profissionais. A Prefeitura optou por um caminho de contratar uma OSC para ajudar nessa contratação de profissionais, porque perdeu a competitividade. É uma prefeitura que não paga bem aos seus funcionários. Então, são muitos os desafios e a gente acredita que a Prefeitura não tem enfrentado eles da maneira correta. Chamando para o concurso público agentes comunitários de saúde e endemias que dão suporte a essas ações, melhorando as condições de trabalho dos médicos e de todos os profissionais da saúde, garantindo a eles essas condições de trabalho para exercer o melhor serviço possível. Então, esse descaso e essa falta de gestão, muitas vezes, tem sido o maior problema. O centro de IST é um símbolo disso, porque a gente tem um espaço super importante que cuida de pessoas que vivem com AIDS e que podem viver normalmente, mas infelizmente estão abandonados. A gente tem poucos profissionais que trabalham numa rotina reduzida e que quando um desses eventualmente tem que faltar ou fica doente ou precisa de uma licença,
quase que o trabalho fica parado. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a vida dessas pessoas literalmente depende disso. No que diz respeito ao restaurante popular, foi uma promessa do prefeito de campanha. Eu faço essa cobrança todos os dias porque o Restaurante Popular é uma das obras das quais eu tenho o maior orgulho, porque ela foi feita durante a gestão João Coser, ex-prefeito de Vitória, que é meu pai, e a gente acredita nessa política pública como uma das mais transformadoras. É óbvio que a gente quer que as pessoas tenham o próprio trabalho, que elas tenham condição de comprar a própria comida, mas tem gente que está passando fome agora. E para além disso, para estudantes, para pessoas em situação de rua, para pessoas em extrema vulnerabilidade, aquele restaurante muitas vezes era a única refeição do dia. Esse programa foi desmontado durante a gestão do Cidadania, deixaram estragar equipamentos caríssimos, uma falta de responsabilidade gigantesca. Mas o Pasolini se comprometeu a voltar com o Restaurante Popular. Nós já estamos no 3º ano de mandato e agora que a licitação para a reabertura do Restaurante Popular está começando a funcionar. Será que o prefeito está esperando chegar o ano da eleição para reabrir o Restaurante Popular? Será que isso é uma proposta eleitoreira? Porque para a gente isso é a vida das pessoas. A gente passou por uma pandemia onde as pessoas ficaram desempregadas. A gente precisa da volta do Restaurante Popular. É justamente isso que eu ia comentar, né? O ano que vem é ano de campanha, né? Ano eleitoral. Então, assim, como é que ele poderia fazer os trâmites legais para o Restaurante Popular voltar a funcionar no ano eleitoral, né, vereador? Eu acho muito estranho que isso esteja acontecendo, né? O atraso em determinadas obras, a gente vê que a cidade de Vitória tem algumas obras pontuais importantes, mas parece que está tudo um pouco atrasado para que se entregue exatamente em ano eleitoral. E a população de Vitória não é boba, não vai esquecer esses 2 anos de abandono da cidade. 2 anos onde o prefeito não conversou com as lideranças comunitárias, não tratava bem a Câmara de Vereadores, queria que nós fôssemos subservientes a ele de um determinado modo, e eu vou fazer questão de lembrar a população de Vitória todos os dias de que isso aconteceu. A gente continua falando então de privilégios, né, em relação à Prefeitura de Vitória. Recentemente no Carnaval da capital, o Carnaval do Centro foi proibido, né, de desfilar. Claro que os blocos saíram como uma forma de protesto, né, durante o carnaval tradicional, né, não o Carnaval de São João do Povo, que funcionou normalmente, né, aconteceu todo o espetáculo por lá, mas aqui no centro de Vitória os blocos foram proibidos de desfilar e alguns blocos de bairros mais de classe média, digamos assim, como em Jardim da Penha, Jardim Camburi, desfilaram normalmente, inclusive com a ajuda da Prefeitura de Vitória. Como que o seu mandato enxerga esse tipo de posicionamento da Prefeitura? Eu sou apaixonada pelo carnaval da cidade de Vitória, tanto o desfile das escolas de samba, quanto o carnaval de rua que acontece no feriado tradicional. Nós estamos cobrando a Prefeitura há muito tempo a estruturação desse carnaval. Porque a gente sabe que é um potencial turístico gigantesco, que cidades como Olinda, como Salvador, como o Rio de Janeiro aproveitam e fazem ganham bastante dinheiro para o município fomentando esse carnaval. Aqui na cidade de Vitória a gente teve alguns entraves. Primeiro que a Secretaria Municipal de Cultura demorou muito tempo para sentar para conversar com o blocão, que é a Liga dos Blocos. O carnaval, primeiro eles deram um decreto obrigando que os blocos terminassem às 18 horas. Foi o primeiro absurdo. Depois tentaram com que os bares fechassem às 23 horas e aí nós fizemos uma movimentação, uma articulação com o governo do estado questionando isso e aí foi permitido que os bares ficassem abertos até uma hora razoável, levando em consideração o disque silêncio e assim a comunidade do centro que a gente sabe é muito impactada. O que nós percebemos foi uma perseguição política do prefeito ao centro e aos blocos que saem no centro de Vitória, que são blocos com opinião política, que são blocos muitas vezes sim de esquerda e que têm feito esse carnaval. E se o carnaval de Vitória existe, é porque essas pessoas estão lá há anos lutando exaustivamente por isso. Me estranha muito que, para um lado da cidade, como Jardim da Penha ou Jardim Camburi, a prefeitura tenha ajudado no fornecimento de segurança, de banheiros químicos com quantidade suficiente, da polícia, que tenham trios elétricos até com banner da Prefeitura de Vitória, mas para outros criaram diversas dificuldades e obstáculos. Até a sexta-feira anterior do carnaval, os blocos não sabiam qual era o trio que eles iam desfilar.
Então a prefeitura não criou as condições para que esse carnaval fosse o melhor possível. Há um recorte aí, e eu diria uma punição a esse carnaval que é feito no centro, que é um carnaval de protesto. O carnaval sempre foi feito pelas pessoas negras, pelas pessoas de comunidade periférica, e foram elas que na raça e na luta construíram essa manifestação popular. Por que o prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, é contra isso? Por que ele não deixou esse carnaval funcionar? Eu estarei cobrando para que no próximo ano o carnaval seja melhor ainda. Essa é uma das prioridades do nosso mandato. É porque uma das justificativas, né, que foi dada pela prefeitura e também pelos órgãos que estavam envolvidos nessa proibição foi o silêncio, né, o barulho excessivo, aliás, e o lixo na Baía de Vitória. E aí na internet, né, você sempre vê uma opinião ou outra, e uma me chamou bastante atenção, que seria a instalação de redes ali na beira-mar, né, de forma que a pessoa não conseguisse jogar o lixo ali, né? Então nem isso foi pensado pela prefeitura. Para além disso, eu acho que outras cidades fazem dinheiro com o lixo do carnaval. Isso foi apontado pela minha colega vereadora agora deputada estadual, Camila Valadão, e eu fiquei muito impactada, porque realmente eu faço carnaval há muitos anos já aqui em Vitória, nunca fui para o Carnaval do Rio nem para o Carnaval de Salvador, mas as associações de catadores de lixo, elas são parceiras das prefeituras desses carnavais. Quando o bloco passa, e entre um e outro, já catam tudo. E essas famílias conseguem uma quantidade de renda extra, na verdade, né, durante o ano, exatamente na época do carnaval. Então você associa empreendedorismo para essas pessoas, limpeza pública, saneamento, e além disso você garante que uma cidade está limpa e convidativa para os turistas. Então existem diversos modelos a ser seguidos, que podem ser copiados. A gente não está pedindo para a Prefeitura de Vitória inventar a roda, fazer uma parceria com uma distribuidora de cerveja que pode patrocinar o carnaval. Nós tivemos 80 mil pessoas na rua. Olha o potencial disso. Que empresa que não vai querer ter 80 mil pessoas vendo o seu produto sendo exposto? É só a gente conseguir garantir a viabilidade dessa festa. Ainda falando sobre essa comunicação, né, com o executivo, a administração municipal, vereadora, recentemente o projeto Escola Sem Partido ele foi, né, derrotado em plenário, né, foi bastante comemorado, inclusive, pela senhora, não, por você, gente, que ela é muito nova. Falar senhora não dá, por você, enfim, e pelos colegas. Você acredita que essa derrota, né, do Escola Sem Partido tenha sido uma resposta do Legislativo em relação ao avanço de pautas de extrema-direita? Eu acho que podemos colocar assim, né, pautas de extrema-direita que estão acontecendo na Câmara de Vitória? Eu acho que a derrota do Escola Sem Partido é um sinal de mudança dos ventos que a gente tem na política no Brasil em geral. Escola Sem Partido é mais um fantasma que foi inventado pela extrema-direita de que existiria uma doutrinação comunista nas escolas. Um grande absurdo. A gente precisa discutir a escola sem estrutura, a escola sem professor, a escola sem água, mas isso não quer ser discutido por essas pessoas. Eles querem inventar mais esse fantasma para eles lutarem contra esse inimigo que não existe. Foi uma derrota muito importante, porque durante os 2 últimos anos, né, o biênio passado, o presidente da casa era o Davi Ismael, que é um dos proponentes desse projeto, e havia um clima ruim para votações de projetos de autoria do Davi, por ele ser presidente, pela posição de autoridade que ele estava naquele momento. E eu acredito que agora os vereadores se sentiram mais à vontade para expor, primeiro, a inconstitucionalidade flagrante material, né, formal, quer dizer, do projeto, e também que a sua matéria não é correta, porque o problema não é a escola com partido, é a escola sem todas essas outras coisas que eu pontuei. Então eu acho que a eleição do presidente Lula modifica esse cenário, a reeleição do governador Renato Casagrande, e a gente espera que esses bons ventos soprem aqui pela cidade de Vitória também. Que bom. Vereadora, gostaria de agradecer a sua presença, sua participação aqui na ESA Brasil. Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Pode responder ou não. Tem planos para se candidatar para o Executivo Municipal, para vir para a Prefeitura? Não, essa pergunta tem surgido algumas vezes. Eu fico muito honrada, porque eu acho que o nosso mandato é novo. Eu só tenho 2 anos, né, e um pouquinho de vereança. Eu entrei na política, eu falo que a política entrou na minha vida desde muito cedo, e eu gosto muito do que eu estou fazendo. Eu estou muito orgulhosa do mandato que a gente tem desempenhado, e eu fico honrada com o meu nome sendo lembrado
para disputar o Executivo Municipal? Eu diria que ainda não. Eu acho que vai ser uma honra um dia disputar a Prefeitura de Vitória, mas eu sou candidata quando chegar, né, a reeleição da vereança, quero continuar esse mandato que a gente tem feito, quero ocupar esse espaço, continuar lutando pela cidade de Vitória. Tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores vai ter um nome forte para disputar a Prefeitura, a gente tem projeto para essa cidade, a gente já transformou essa cidade 2 vezes com o Vitor Buarque, com o João Coser, e a gente com certeza vai disputar esse espaço. Mas no momento ainda não é o meu nome, mas fico honrada com a lembrança. Tá certo. Muito obrigada, vereadora. Esse foi o ES Brasil Entrevista, mais um produto da revista ES Brasil. Lembrando que você pode acessar outros conteúdos nas plataformas de streaming, no nosso YouTube e, é claro, no nosso portal www.esbrasil.com.br. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. Até mais!